Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 11. Vamos fazer isso na Nova Versão Internacional e diz o seguinte: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 217 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Quando Abrão como Naor casaram-se, o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, filha de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. História da Torre de Babel. Uma história que você sabe muito bem, conhece os detalhes, mas é uma história muito curiosa. Depois do dilúvio, os camitas, principalmente, eles se reúnem vindos do Oriente e se estabelecem na planície de Sinear. E eles têm um plano de construir uma cidade e construir uma torre. Eles fazem isso por meio de tijolos queimados e também de piche. Esse já é um estágio de desenvolvimento da construção, vamos dizer assim, civil da época. As pessoas utilizavam mais pedras, principalmente dentro do contexto da Palestina, mas como nessa região de Sinear as pedras eram mais escassas, o tijolo constituiu aí o principal insumo para a construção, que era uma construção mais rápida e também resistente. Mas qual que era o propósito deles construírem essa cidade? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Cidade no Antigo Testamento, nessa parte inicial, simboliza o poder de organização dos seres humanos e o seu poder de independência e autonomia. Ao se juntarem e formarem uma cidade, os seres humanos estariam coesos tanto para manter a vida social entre eles,
tanto para se proteger de eventuais inimigos. Mas o ponto não é apenas esse. Eles querem construir uma cidade para que o nome deles seja famoso. E eles fazem uma torre que chegue aos céus. E isso é um sintoma muito claro daquilo que movia o coração deles, de suplantar, se fosse necessário, os deuses e o Criador. As torres que nós temos aqui, no contexto da Mesopotâmia, que muito provavelmente são parecidos com a ideia da Torre de Babel, são os zigurates, que são estruturas piramidais, grandes, em que no cume nós temos um templo, onde as pessoas criam que os deuses lá habitavam. Nós temos uma ideia aqui implícita de que as pessoas, os construtores da Torre de Babel, queriam fazer frente a Deus. Queriam, de alguma maneira, superar a Deus, indo aos céus, fazendo que a torre chegue e alcance os céus. Assim o nome deles seria reconhecido e eles teriam uma posição muito favorável. Entretanto, Deus olhou para tudo aquilo e não se agradou. A tentação do pecado é sempre nós querermos ser além de Deus. Nós queremos ocupar o lugar do Senhor. E isso está claro que era a tentação e a motivação dessas pessoas que erigiram essa torre. O Senhor vai lá, faz um passeio e vê o que está acontecendo e ele toma a seguinte decisão: olha, as pessoas estão falando uma só língua, eles são um só povo e logo mais nada poderá impedi-los daquilo que eles querem fazer, principalmente do mal. Nós estamos acabando de sair da narrativa do dilúvio, onde nós já vimos que o pecado pode alcançar níveis muito sérios, níveis esses que só podem ser solucionados com o juízo de Deus. E Deus, ele não deseja repetir essa dose de juízo, exterminando todas as pessoas. E por isso, antes que isso ocorresse, Deus desce e ele espalha a língua das pessoas e as pessoas mesmo passam a se espalhar por toda a terra. Existem tipos de unidade que são para o bem, mas também unidades que são para o mal. Quando nós estamos unidos em torno de fazer a vontade de Deus, essa unidade é uma unidade que gera bênçãos. Mas, às vezes, os seres humanos, movidos pelo seu pecado e movidos pela tentativa de serem autônomos em relação a Deus, se unem para fazer frente contra Deus. E é uma unidade que não prospera. É uma unidade que sempre leva à destruição, como é o caso daquilo que está acontecendo aqui em Babel. Então Deus dispersa e todos os povos eles se espalham sobre a terra. E aqui nós temos o final desse grande prólogo de Gênesis 1 até Gênesis 11, particularmente no versículo 9, onde há uma ambientação geral do mundo e das circunstâncias que são o contexto para, a partir do versículo 10 do capítulo 11, termos a narrativa da origem da família de Abrão, e no capítulo 12 nós temos propriamente o chamado de Abrão. Nesse sentido, nós temos, a partir do versículo 10, toda a genealogia de Sem, e a partir do versículo 7, mais especificamente, a história da família de Terá. Ou seja, quando Deus chama Abrão para sair de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, Terá ainda estava vivo. Terá vai morrer no meio da rota quando eles chegam em Harã. Então, essa é a grande introdução para a história de Abrão. Você veja que há um funilamento dos eventos, da criação, daquilo que acontece em relação ao pecado com toda a humanidade, do juízo com Noé. E agora, o último episódio, antes de Abrão, é a Torre de Babel, que nos escancara que a realidade do pecado não foi solucionada, que o pecado está lá, ainda no coração das pessoas e na ação das pessoas. E essa ação sempre com o intuito de serem independentes de Deus, fazerem de acordo com a sua vontade, com aquilo que lhes vem à mente. A história subsequente de Abrão vai nos mostrar que o plano de Deus vai em outro sentido, em estabelecer um compromisso, uma aliança com o seu povo, com a família escolhida, para que por meio dessa família Deus possa agir
salvando, redimindo essa geração de seres humanos corrompidos pelo pecado que foi cometido lá no jardim do Éden. Torre de Babel nos fala do orgulho humano. Torre de Babel nos fala da nossa constante tentação de queremos construir algo com as nossas mãos, de queremos tornar o nosso nome famoso com as nossas intenções, com aquilo que nós podemos construir, quase sempre dissociados daquilo que realmente Deus quer das nossas vidas. Será que hoje nós não estamos erigindo uma torre de Babel em nosso coração, na nossa vida, na nossa família? Deus não nos quer habitando em Babel, no lugar da confusão, no lugar em que nós damos vazão àquilo que nós achamos correto para a nossa vida. Nós somos chamados a estarmos no centro da vontade de Deus, sairmos desse local de confusão, irmos em encontro àquilo que Deus quer realmente nas nossas vidas. E aí sim, nós seremos abençoados. Aí sim, nós viveremos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que a gente possa deixar de construir as nossas torres. E nós vamos ver que a história de Abraão é a história não da construção de torre, mas a construção de altares de adoração ao Senhor. Mas isso é cena para os nossos próximos capítulos. Que Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.